Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Sinal na Bolsa, o seu canal para identificar possíveis sinais de reversão no mercado financeiro. Eu sou o Racuna Almeida e hoje é dia 1º de agosto de 2024. E vamos continuar aqui a nossa saga, as nossas análises. Nesse vídeo específico, eu vou fazer uma análise técnica completa em Ambipar, este papel que tem chamado muito a atenção dos investidores, em especial os mais iniciantes. Eu quero atentá-los para alguns fatos que podem ou não ajudar nas decisões aí de vocês. Só lembrando a todos que este conteúdo é apenas informativo e não se trata de recomendação para compra ou venda de ativos, ok? Nos ajude assistindo o vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as atualizações de novos vídeos. E sem enrolação, pessoal, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar aqui, pessoal, olhando um gráfico limpo de Ambipar no time frame mensal. Então, o que a gente repara logo de cara, né, em Ambipar? Primeiro, que é um papel recente na Bolsa, né, então é um papel que começou a operar ali na Bolsa de Valores em 2020. Então a gente viu que o papel ali, ó, começou na bolsa na faixa dos R$ 29 mais ou menos. Deu uma subidinha nos primeiros meses, chegando lá a 65, né? A sua máxima foi em 2/8 na semana, né? No mês ali de agosto, na semana do 2/8 de 2021. Então teve uma máxima de R$ 70,03. Então, o que a gente já pode fazer logo de cara aqui? Vou colocar aqui uma marcação, ó, de topo, tá? Então, esse é o nosso topo histórico. Obviamente, é a nossa maior resistência que a gente tem nesse papel para esse momento, tá? E vamos aproveitar também, ó, e vamos marcar aqui o nosso fundo histórico, tá? Que foi aqui no 7,79 há 3 meses atrás. Tá, então nós temos um papel de Ambipar trabalhando nesse range aqui, numa visão mensal, ok? Vamos mudar aqui a nossa visão. Antes disso, pessoal, vamos olhar aqui quanto é que esse papel subiu nas últimas semanas aí, né? Nos 2 últimos meses. O papel teve uma alta de 564%, pessoal. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Que à primeira vista, quem bate o olho nesse papel e percebe que subiu mais de 500% em pouco tempo, a pessoa já fica doida para entrar num papel desse, né, antes de fazer uma análise mais profunda. Tá? E não significa que o papel vai subir mais 500%. Também não significa que vai devolver os 500% e cair tudo, tá? Eu quero alertar vocês aqui é que isso aqui não é muito normal, tá, pessoal, na Bolsa de Valores. Todos os papéis sobem 500% em poucas semanas, em 2 meses, não. Isso é raro de acontecer, tá? Então tomem muito cuidado com isso. Olhando na visão semanal, a gente já percebe, né, que o papel não subiu 500% de um dia para o outro. Então a gente viu que o papel foi evoluindo aí ao longo das últimas semanas, tá? E a gente percebe lá, né, a nossa máxima histórica, a nossa mínima histórica. E vamos começar, pessoal, a fazer alguns desdobramentos aqui, tá? Então nós temos ali a nossa mínima histórica, a nossa máxima histórica, olhando na visão mensal. Numa visão semanal, vamos marcar aqui, ó, este ponto, que é esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto, atualmente, para a gente, tá? O preço está em 52,07 nesse momento. 52,10, tá? O pregão tá rolando, então o preço está dinâmico aqui, tá? Então, o nosso 47,87, a gente pode chamar isso aqui, ó,
de suporte. Tá? Então, olhando o nosso gráfico aqui semanal, esse aqui é o nosso suporte atual, tá bom? E a nossa resistência continua sendo ali os 69,72, tá? Vamos olhar numa visão diária, né, para quem opera swing trade, olha mais gráfico diário. Não muda muita coisa, tá? A gente continua ali com o suporte no 47,87 e a nossa resistência em 69,72, tá? Então esse é o nosso range de trabalho atual no papel, tá? Então, por enquanto, numa visão mais limpa de gráfico, é isso que a gente tem, tá? Obviamente, a gente também tem aqui embaixo o volume, a gente percebe que o volume vem crescendo. Obviamente, o papel tem subido o teu preço, né, de uma forma até que loucamente. Obviamente, o volume acaba vindo junto, né? Seria impossível um papel subir 539% e não ter volume aumentado. Tá? A gente percebe que aumentou bastante aqui o volume. Vamos olhar aqui médias móveis aritméticas, pessoal, tá? Então a gente continua com as nossas marcações. Então o que a gente percebe é que o papel vinha com médias cruzando e descruzando, né, ao longo do tempo. E ali no mês de junho a gente teve a reversão, né, que teve esse forte movimento de alta. Então essa reversão aqui acabou gerando logo em seguida um cruzamento de médias mais curtas para cima. Então eu tenho aqui na linha azul a média de 7 períodos, a linha amarela é a minha média de 21, tá? Então a gente teve esse cruzamento aqui. Aqui já no mês de julho, a gente teve a média de 21 cruzando essa média laranja, que é a média de 72. E aqui já na metade do mês de julho, mais ou menos, a gente teve aqui a média de 21 cruzando a média de 200. E agora a gente está com a média de 200 para baixo. O que isso significa? O preço está lá em cima, a média de 200 está aqui embaixo, as médias estão quase se alinhando, tá? Significa que a gente está com uma tendência de alta no papel, tá? Uma alta forte, inclusive, com uma inclinação das médias móveis, ó, bem intensificada. Então a gente tem aqui o preço acima da média de 7, a média de 7 acima da média de 21, e a média de 21 acima da média de 72, e a média de 72 está começando a ficar acima da média de 200 períodos. A gente chama isso de alinhamento de médias. E a gente usa isso para dizer que temos uma tendência muito forte de alta nesse papel, tá? Então, em relação a médias móveis aritméticas, a gente tem isso. Olhando um pouco para médias exponenciais, a gente tem um cenário muito parecido. Então, eu tenho aqui minha média móvel de 7 em azul, a de 21 em amarelo e a de 72 em laranja. Eu não uso a média de 200 aqui no exponencial. Eu uso exponencial apenas para tirar dúvida se as aritméticas realmente estão correspondendo com o movimento de preço ou não. Eu gosto de ver sempre convergência entre as médias móveis aritméticas e as médias móveis exponenciais. Então aqui a gente confirma que as médias realmente estão alinhadas desde o mês de julho, ali, dia 4, mais ou menos. Tá? Desde o dia 4, as médias se alinharam, né? A média de 21 cruzou aqui a média de 72 e elas se alinharam para realmente comprovar a tendência de alta. E aqui novamente a gente tem o volume aumentando, isso é importante. E a gente está ali com o preço do papel muito próximo da máxima histórica. Tá? A primeira pergunta aí que eu estou vendo
bastante pessoas fazerem é: vou entrar nesse papel, vou comprar, é o melhor papel da bolsa, subiu muito e vai subir mais. Calma, pessoal. Façam uma reflexão, tá? Antes de tomar essa decisão, pensem bem se realmente vale a pena. Para quem veio comprando o papel aqui nessa queda ou comprou aqui na parte de baixo, obviamente tá mais do que na hora de tomar uma decisão aqui, né, pessoal? Subiu 500 e mais de 530%, né? Então acho que são poucos os papéis que entregam esse resultado no curto prazo. É bom fazer um lucrinho de vez em quando. Mas para quem está pensando em ter esse ativo em carteira, nesse momento, servem bem, tá? Servem bem. Eu, particularmente, eu gosto muito de comprar o papel numa situação dessa, quando há o rompimento do topo histórico. Aí sim, aí para mim faz muito sentido. Mas aqui nessa situação, correndo um sério risco do preço bater no topo histórico, fazer um topo duplo aqui de longo prazo e voltar, para mim, o meu sentimento é de que a maior probabilidade disso acontecer do que houver aqui um rompimento do topo histórico logo de cara, sabe? Acho que esse papel aqui vai precisar de uma forte correção para poder continuar crescendo. E mais uma vez, pessoal, não estou olhando os fundamentos da empresa, não estou indo atrás dos motivos que fizeram esse papel subir dessa forma. Estou olhando apenas o movimento de preços aqui no gráfico, tá bom? Continuando aqui numa visão diária, vamos dar uma olhada na visão de candles, tá? Eu tenho aqui então a minha marcação de candles e a gente percebe aqui, ó, que o papel ele formou aqui um W, né? Então, se vocês perceberem bem aqui, ó, reparem, o papel formou aqui um W, ó. Ou seja, o que é W, né, pessoal? Formou um fundo duplo, ó. Fez um fundo aqui, um outro fundinho aqui, ó. Aí refugou esse fundo e o papel subiu, tá? Então ele fez um W e foi para cima. Então a gente sabe na literatura que essa figura do W aqui, né, na estrutura de preços, formando o fundo duplo, é uma formação de possível reversão. E é isso que aconteceu nesse caso aqui. Sempre acontece? Não é sempre. Mas é bastante comum, tá? Bastante comum a gente ver casos como esse. Então, quando a gente bater o olho num papel, não precisa ser ambipar, não. Ambipar já subiu pra caramba aqui, né? Fez esse tipo de formação aqui, fiquem de olho, tá? Ah, fez fundo duplo e acabou fazendo um pivôzinho indo para baixo. Essa é a hora de olhar para outros papéis, tá? Mas se você está vendo um refúgio na marcação do segundo fundo aqui, o papel está indo para cima, pode ser que tenha uma oportunidade, como a gente viu aqui em ambipar, tá? Bacana, né, pessoal? Gostaram? Vamos também aqui fazer uma outra visão. Vamos apagar isso aqui. Então, continuando aqui, pessoal, olhando para nossos candles, a gente percebe que o papel subiu, né, sem formação de candle, ali no segundo fundo, né, e foi subindo, com candles bastante expressivos, né, se a gente perceber aqui, ó, esse candle aqui do dia 21 é 4%, pessoal, tá? Olha esse daqui do dia 2/7, 13%. O papel foi subindo assim, tá? Aqui a gente teve até um enforcado aqui, o papel continuou reagindo, voltou, fez um baita de um martelaço aqui, um baita de um pullback aqui, olha só, e
continuou subindo, fez mais 2 enforcados aqui no meio da subida, refugou total esses enforcados, continuou subindo, fez um arame pequenininho aqui, ó, de baixa, o papel até fez um pullback novamente, mas continuou subindo. Assim, tá subindo sem parar isso daqui, tá, pessoal? O preço realmente foi lá para cima. Em relação a candles aqui, não ficou nada muito nítido para gente. Não teve um martelo aqui no início, não teve um engolfo de alta, né? Teve um engolfinho aqui, mas ele foi refugado aqui no candle seguinte, ó, aqui no dia 12/6, tá? Assim, não tem muito o que dizer sobre. Ah, teve um candle que deu sinal. Não, não teve, tá? O papel fez uma formação de W e começou a subir. Vamos ver aqui no semanal se teve alguma coisa. Também não teve. Até fez uma formação parecida com o martelo invertido aqui, ó. Mas foi refugada e fez esse engolfo aqui. Podemos dizer que teve sim um engolfo aqui no semanal, né? E depois o papel foi lá para cima. No mensal a gente teve um engolfo de baixa ali, né? No mês de no mês de abril, no mês de abril. Depois a gente teve ali um candle de queda logo em seguida, no mês de maio. No mês de junho o papel começou a reagir, pessoal, tá? É isso que a gente tem. Mas nada muito claro aqui em relação a candles. Candles de reversão, não. Não ficou nenhum sinal muito claro, não, tá? Vamos agora fazer um avanço aqui nos estudos. Vamos olhar nosso high-low. A gente percebe aqui que o high-low foi ativado lá no dia 20, né? Dia 20 mesmo? Dia 19 de junho. Então, no dia 19 de junho, a gente teve a ativação do high-low e aí ficou verde até o momento, tá? Subindo esses 530 e poucos por cento aí, tá? E high-low funciona muito bem, né, pessoal? A gente sabe que quando o high-low é ativado e o papel começa a fazer candles fortes de subida, a gente percebe que a tendência começa a se empoderar aí, tá? Olhando um pouco para bandas de Bollinger, o papel veio, né, naquele zigue-zague de queda histórico e quando bateu ali na faixa dos 7, 8 reais, fez aquela formação de W com a banda afinando. Então, para quem operou banda de Bollinger aqui, ó, conseguiu pegar esse primeiro movimento aqui, ó. Então, assim, a banda afinou e depois que a banda afina, pessoal, para quem opera a banda de Bollinger, a gente fica esperando. Ou o preço vai para baixo, ou o preço vai para cima. Porque o afinamento da banda é um momento que a gente chama de indecisão, tá? Então, assim, o mercado ficou indeciso e a volatilidade do papel caiu. Para onde ele vai agora? Nesse caso aqui, ó, o papel começou a se escorar na banda superior, ó, e foi embora. Foi embora, tá? Foi embora e foi com volume, ó. Então aqui ficou fácil de operar por banda de Bollinger. Quem percebeu esse movimento? Por quê? Os candles fortes, grandes, né? O volume aumentando e o preço do papel encostou na banda superior aqui e foi embora, tá? Olhando um pouco na visão do de Index, né? Então a gente tem aqui a média de 20 e a média de 3, né? E aqui no meio a gente tem a média de 8. Então, o que a gente olha aqui quando a gente olha o movimento de preços e o de Index aqui na parte de baixo? A gente espera, né, que a linha azul é a média mais curta, né, a média de 3, ela vá para cima e a média mais longa, que é a média de 20, que ela venha para baixo, tá? O que acontece nesse momento aqui, quando
a média de 8, ela é uma média zerada aqui, né, no DD Index, tá? Ela fica no meio sempre, ela não se move. Mas quando a gente tem as médias se alinhando, ó, a média curta, né, que é a de 3, e a média longa, que é de 20, quando elas se alinham, a gente cria uma expectativa do que vai acontecer. Quem vai para cima, quem vai para baixo. Quando a gente inicia uma tendência de alta, a linha azul, que é a média mais longa, de 20, de azul, que é a média mais curta, pessoal, de 3, ela vai para cima, ó. E a média mais longa, de 20, ela vem para baixo. Então percebem aqui, ó, que elas se desembaralham nesse momento aqui. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Ó. Ela vem se embaralhando no tempo. E nesse ponto, a média de 3, a mais curta, vai para cima. A média mais longa vem para baixo. E elas estavam alinhadas em torno do eixo zero aqui, ó, que é a média de 8, né, nessa configuração. Então, o que isso aqui significa? Começamos uma tendência de alta. E é por isso que o DD Index, é raro pegar esse movimento, né, no DD Index, mas ele funciona muito bem. É por isso que ele funciona. Tá? Porque quando aparece o sinal, realmente acontece uma oportunidade como essa que aconteceu aqui em Ambipar. Tá? Vamos olhar um pouco na visão de volume, né? Então eu utilizo aqui o volume financeiro aqui nas barras, né? Como vocês perceberam. Aqui também eu olho também um indicador que eu chamo de indicador do volume de agressão. Então eu fico observando aqui se a agressão é maior dos compradores ou dos vendedores, né? Então os vermelhos são vendedores e os verdes são compradores. E a gente percebe, ó, que além do volume ter aumentado, a gente teve um aumento de volume, ó, lá no início do mês de junho, ou seja, o papel já deu um sinal aqui que poderia acontecer alguma coisa. Aí ele voltou um pouquinho, e aí, quando realmente o papel começou a subir, o volume começou a aumentar. Olha o tamanho das barras de volume aumentando. E, obviamente, a gente foi tendo mais volume de agressão de compra também, ó. A gente percebe aqui, ó, que os verdinhos são um pouco maiores que os vermelhos. Nesse dia aqui, ó, que formou um martelo, aqui, ó, nesse pullback, a gente teve uma agressão maior de venda, ó. Mas logo no dia seguinte, ó, já se recuperou. Percebem? Então, assim, bastante importante também olhar o volume de agressão, tá? O volume acumulado não faz sentido, né? A gente olhar aqui no diário, esse indicador eu utilizo ele mais para gráficos na escala dos minutos, que ele funciona muito bem. Então ele me mostra o volume acumulado de agressão no tempo. E aí ele me diz se está positivo de agressão de compra, né? Ou se está negativo, que é a agressão dos vendedores. É só para ilustrar aqui para vocês, ó, no gráfico de 60 minutos eu consigo ver isso. Tá? Então eu observo aqui, ó, que nesse período aqui, ó, desses dias, a agressão foi de compradores agredindo o mercado. E aqui, ó, nesse último dia aqui, ó, 1º de agosto, que é hoje, começou uma agressão de vendedores atacando o mercado. Estão vendo? Tá? Então, olha só. Já focando um pouco nesse vídeo aqui. Eu entraria nesse papel agora, vendo que a agressão de venda está ficando mais forte que a de compra nesse momento? Não, não entraria. Aonde que eu entraria? No momento que acabar essa agressão de vendedores aqui e iniciar uma nova onda de agressão de compra. Aí sim eu me sentiria mais confortável em relação a volume, para poder entrar num papel como esse, tá? E aqui o nosso OBV, pessoal, tá? Que também é muito importante. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário, né? Olha o nosso OBV. Ele tava cruzando e descruzando, né? Em relação à média móvel que eu utilizo aqui para seguir o OBV. Eu utilizo aqui uma média móvel de 7. E quando essa média móvel de 7 do próprio OBV ela cruza
o OBV, né, eu identifico que é um sinal de compra ou de venda do ativo. No caso aqui de Ambipar, ó, naquele momento lá, ó, que a gente teve iniciada, né, essa tendência de alta que a gente teve no papel, o OBV demorou ainda um tempinho. Ó. O OBV ele demora. Ele é um indicador um pouco retardado em relação ao movimento de preço. Ou seja, se o movimento da tendência se iniciou, o OBV demora ali 1 ou 2 dias para cruzar para cima, tá? Da média móvel e dar o sinal. Então percebam, ó, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. O OBV deu um sinal naquele primeiro movimento que eu comentei agora com vocês, ó. Aí ele voltou para baixo da média móvel e depois ele cruzou para cima de volta, ó. Então, quando ele cruzou aqui para cima, obviamente esse indicador está me dizendo: olha, aumentou o volume e é um volume de agressão de compra. Então, pode ser que a gente esteja iniciando uma tendência positiva aí do preço do papel, tá? Assim, eu olho esses 3 indicadores aqui de volume. Em relação a volume, né, como eu disse aqui para vocês, quando eu coloquei no gráfico de 60 minutos aqui, eu não entraria nesse papel agora, tá? Tá? Beleza, pessoal, em relação a volume? Olhar um pouco na visão de tendência, né? Na visão da tendência, não tem muito o que dizer. A gente olha o papel, a gente vê que o preço está indo para cima. E aqui eu tenho uma média móvel aqui de 7, uma média curta. Então essa média curta, ela está me dizendo que a tendência do papel é para cima, está em tendência de alta, tá? Então a pergunta esse papel está subindo, está caindo ou está lateral? Está subindo, está em tendência de alta, tá? É isso que a análise de tendência diz para gente. Se tem ou não tendência e para onde é essa tendência, tá? E a intensidade dela também é importante. Então a gente percebe aqui, ó, que a gente teve uma intensidade bem forte aqui nesse primeiro movimento. Aí teve esse pullback aqui, ó. Aí diminuiu um pouco, né, a inclinação aqui dessa média móvel. E depois esse pullback subiu de novo e a inclinação aumentou de novo, tá? Numa visão ainda de tendência, olhando o nosso MACD aqui, a gente vê que o MACD está para cima, está positivo. O MACD histograma também está para cima, né? Então não tem nem o que dizer, tendência de alta no papel, tá? E a gente olhando um pouco aqui para um outro indicador, que é o ADX, que diz para a gente a força dessa tendência, o que a gente percebe? A gente percebe que o ADX+, que é a linha verde, passou para cima da linha vermelha, que é o ADX-. Então, o que isso aqui diz para a gente? Quando o ADX+ vai para cima e o ADX- vem para baixo, é sinal de que o papel pode estar iniciando uma tendência de alta. Se acontecer o inverso, é uma tendência de baixa, tá? E um outro ponto que a gente olha no ADX é a própria linha do ADX, que é essa linha tracejada em azul aqui, ó. E hoje ela está em 56,73. E aí depende da literatura, pessoal, que vocês vão consultar para tomar uma decisão em relação ao ADX, tá? Eu costumo utilizar como regra ADX acima de 32. Para mim, a tendência é forte, tá? Então o ADX, ele diz para a gente a intensidade dessa tendência. Primeiro aqui, esse cruzamento do ADX mais com o menos me diz se a tendência é para cima ou para baixo nos preços, tá? E em segundo, essa linha azul do ADX mesmo, ele me diz se a tendência é forte ou se a tendência é baixa, fraca ou moderada. Então, como regra, eu uso que acima do 32 a tendência é forte. Então, a tendência está forte, tá? A tendência ainda está forte. Beleza, pessoal, em relação à tendência? Em relação aos osciladores, e aqui para mim, tá? São os indicadores mais importantes que eu utilizo para tomar uma decisão em relação a qualquer ativo, tá? Por quê? Porque os osciladores, eles me dizem
de forma antecipada, tá? O que pode acontecer, tá? Vai acontecer? Não sei, ninguém sabe. Mas os osciladores nos ajudam muito. Enquanto a tendência ela nos diz um pouco atrasado, né? A tendência tem indicadores que são atrasados. Então a gente vai identificar a tendência depois que já se iniciou. No caso dos osciladores, não. A gente consegue identificar de forma antecipada o que pode acontecer. Então, o que eu consigo olhar aqui em relação aos osciladores? Em relação à tendência, eu já sei que o papel está indo para cima, mas quando eu bato o olho no meu IFR e eu vejo que ele está acima de 70, inclusive ele está muito acima de 70, ele está em 88,55 nesse momento, olhando no gráfico diário, eu não tenho muita firmeza de que esse papel vai continuar subindo da forma que já subiu nos próximos dias. Por quê? Porque, para mim, pessoal, é muito mais fácil o IFR cair um pouco do que o IFR continuar constantemente aqui na faixa dos 88. Ah, Hakuna, mas olha, está acima do 70 desde lá do final do mês de junho. Tá, mas para mim, eu prefiro esperar, tá, pessoal? O papel fazer um recuo no IFR para poder entrar nisso daqui. Porque é como se eu estivesse comprando um papel que já está muito sobrecomprado, sabe? Todo mundo já comprou e pode ser que tenha alguém só esperando aqui, mais alguém comprar para se desfazer. E aí pode começar uma tendência de correção do papel. Então eu prefiro esperar a correção, eu prefiro olhar aqui pelo IFR, de preferência que esse IFR volte aqui para baixo dos 30, e aí eu vou ter mais confiança para entrar nesse papel com um risco menor. Eu acho que aqui o risco é muito alto. Pode continuar subindo e pode continuar com o IFR acima de 70? Pode sim. Mas eu, particularmente, não confio muito nisso, tá? Eu prefiro operar ativos que estejam com o IFR abaixo aqui do 30, que me dá uma margem de risco mais controlada. Eu consigo controlar, eu vou ter um risco menor, porque eu já estou comprando um papel que está sobrevendido. Em algum momento ele vai ter que ir para cima de novo, esse IFR aqui, tá bom? Em relação ao afastamento da média, e aqui o afastamento do preço em relação à média de 7, o preço está muito acima. A gente sabe que o preço tende a voltar para as médias. Então, neste momento agora, tá? O preço está em 51,81 e a média em 43. Eu não tenho confiança de entrar nesse papel, porque é muito mais fácil o preço voltar para o 43 aqui e bater na média do que o preço ir para 60, por exemplo, tá? Nesse momento. Pode ir para 60? Pode, mas eu não confio. Prefiro esperar que o preço volte aqui para o 43 e entrar no 43, por exemplo, se eu usar afastamento, né, para tomar decisão, e aí eu vou ter uma margem para esse preço esticar para cima de novo, tá? Então, assim, esse 22,36 aqui, para mim, é um número muito longe assim, para afastamento. Tá? Eu gosto de afastamentos próximos aqui do zero. Ó. Percebam que quando o papel fez aquele pullback ali, ó, na metade do mês de julho, olha só, o afastamento veio para baixo, ó, ele quase beijou o zero aqui de volta, tá vendo? Aqui seria um bom momento para entrar no papel. Ó, e percebam que o IFR também deu uma corrigidinha, tá vendo? Saiu lá do 90 e veio aqui para baixo para o 77, tá vendo? Então, assim, foi um sinal para a entrada aqui, ó. Olha que belo sinal. Tanto no afastamento quanto no IFR. E aqui no estocástico lento nem se fala, né, pessoal? O estocástico lento está lá em cima e não cai por nada. Eu prefiro comprar ativos com estocástico lento abaixo de 20, tá?
Aqui seria um bom motivo para entrar nesse papel, tá? Nessa correção aqui também, ó, seria um bom motivo para entrar no papel. Mas aqui, com o estocástico lento aqui em cima, não tenho essa confiança agora para entrar no papel olhando o gráfico diário, olhando osciladores. Tá bom? E por fim aqui os meus indicadores próprios, né? Além dos candles mágicos aqui que eu uso, né? Não tem nenhum sinal de candle mágico nesse momento, apesar do volume tá bastante expressivo. Também não tem nenhum sinal para compra aqui no Mega Indicadores que eu utilizo. Então no Mega Indicadores, olha, eu tive um sinal de compra aqui, ó, lá no final do mês de maio, quando o papel nem tinha iniciado o movimento ainda. Tive um outro sinal aqui, ó, no início do mês de junho e só. Tá? Então, se eu tivesse que comprar e entrar nesse ativo utilizando o meu Mega Indicadores, eu teria feito esse movimento aqui. E aí, obviamente, ó, eu tive um sinal de saída aqui, ó, em julho, no dia 15 de julho. Então, eu teria feito nesse papel com o Mega Indicadores 176% em 34 dias de pregão, tá? Seguindo a estratégia do Mega Indicadores, tá? Ele não dá muito sinal, tá? Percebam que o Mega Indicadores não dá muito sinal, mas quando ele dá sinal, ele tende a trazer bons resultados. Ah, Hakuna, mas eu poderia continuar aqui e pegar mais 150%? Poderia, mas se você segue uma estratégia, você tem que entrar e sair de acordo com a sua estratégia. Então, essa estratégia do Mega Indicadores entregaria 176%. Tá bom? Uma outra estratégia que eu uso é essa daqui, o Almeida Magic. O Almeida Magic ele deu duas entradas aqui, ó. Deu uma entrada muito parecida com o Mega Indicadores, né? Aqui nessa data. E deu uma outra entrada aqui, ó, nesse recuo aqui, ó. Então, duas compras e e o Almeida Magic ainda não deu sinal de saída no papel, tá? Em algum momento ele vai dar sinal de saída aqui, ó. Não deu ainda. Então, se eu tivesse operado com o Almeida Magic, eu teria entrado aqui e ainda estaria comprado com 563% de lucro em Ambipar. Tá? Um baita resultado também, tá? E é isso, pessoal. Uma análise mais completa, né? Utilizando vários indicadores aqui de Ambipar para analisar Ambipar, né? E eu acho que todos vocês estão esperando que eu diga alguma coisa. Eu, Hakuna, não compraria esse papel agora, tá? Acho que foi um excelente movimento, excelente, lindo esse movimento de alta aqui, de 500 e poucos por cento. Mas, sinceramente, para ter mais confiança, eu esperaria o rompimento desse topo histórico ou eu esperaria aqui uma correção para que eu consiga ter algum sinal e algum dos outros indicadores aqui para fazer uma entrada com um gerenciamento de risco melhor, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer sobre a Ambipar e parabéns para quem conseguiu fazer esse trade aqui e pegar todo esse lucro aí, porque não é todo dia que a gente vê isso acontecer. Valeu, galera! Grande abraço aí a todos vocês. Se você gostou aqui desse conteúdo, faça seus comentários e tenha certeza que a gente vai melhorar ainda o conteúdo desse canal aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!